Apresentamos o ESD Online do GRESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. É uma alegria ter você conosco nesse momento de estímulo ao aprendizado e à vivência do Espiritismo de forma contínua, com base nas obras codificadas por Allan Kardec e no Evangelho de Jesus. Vamos juntos? Olá, como vai você? Hoje nós vamos estudar um assunto muito interessante que fala da sobrevivência e existência dos espíritos. Esse assunto faz parte do conteúdo do ESD, então nós vamos agora conhecer um pouquinho sobre ele e fazer as nossas próprias reflexões. Vamos lá, então? Eu vou compartilhar aqui uma tela. Isso, muito bom. Ótimo. Então, esse é o assunto. Provas da existência e sobrevivência do espírito. E aqui nós vamos iniciar com uma pergunta bastante interessante. Você sabe como é estar morto? E nesse momento você deve estar pensando, poxa, por que ela está perguntando isso? Vamos lá. Você dorme, você desmaia, você pode ter perdido a lucidez por uso exagerado de álcool ou drogas, e aí a gente pode colocar também a questão da medicação, tá? Se estiver passando por uma cirurgia, um procedimento cirúrgico que precise ficar dopado nesse sentido. Você pode ter estado em coma. Você tem ou pode ter tido experiências especiais durante o sono do corpo físico. Você tem ou pode ter tido experiências especiais durante a vigília. E aí? O que você acha? Você sabe como é estar morto. E por que eu estou falando disso? Essas situações trazem para a gente uma experiência que a gente não tem muita percepção. Quando a gente dorme, a gente perde realmente o sentido do que está acontecendo com o nosso corpo. A gente deita, né, tem ainda a noção de que está respirando, mas conforme a gente fecha os olhos e o sono realmente nos toma, a gente para de ter essa percepção. Então, a gente não sabe, na verdade, o que acontece conosco, porque a gente não tem consciência sobre o que está acontecendo conosco, nesse momento em que a gente está dormindo. E todas essas outras experiências que eu coloquei aqui são experiências que fazem exatamente isso. Nos afasta da lucidez, nos afasta da consciência do que pode estar acontecendo com a gente. E durante todas essas experiências, né, essas situações, na verdade, trazem para a gente as experiências que fazem a gente ensaiar o que acontece com a gente quando a gente está fora do corpo. Depois disso tudo, você acorda, desperta e muitas vezes guarda experiências únicas e inexplicáveis. São sonhos, são sensações, são encontros que você tem com pessoas que você não conhece, encontros que você tem com pessoas que você conhece, mas que você não vê há muito tempo, encontros com pessoas que você conhece e viu recentemente, então ainda faz parte da sua memória mais recente, encontro com pessoas que já desencarnaram. A gente chama isso de sonho, né? Normalmente é assim, a gente chama isso de sonho. E quando a gente tem essa experiência no momento que a gente está acordado, a gente sente que a gente viajou e a gente perde, de fato, a consciência, né? Assim, a sensação de lucidez de que a gente estava aqui, porque a gente estava presente no local, mas, ao mesmo tempo, a gente estava longe. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre a ciência.
a ciência e a prova do que não se vê. Ou seja, eu vou trazer aqui agora uns conceitos, umas questões que vão fazer a gente refletir exatamente sobre essa questão do estudo para se provar que realmente o espírito existe e ele sobrevive. Então, a gente tem aqui algumas situações, tá? Há quem acredite e há quem descreva. O fato é que, em se tratando de crença, cada um tem a sua. Por que esse primeiro ponto ele é importante? Porque muitas pessoas não acreditam realmente que exista um espírito. Acha que a gente é só corpo, né? E que a partir do momento que a gente morre, tudo acaba. Tem aquelas outras questões, né? Tem algumas pessoas que acham que o espírito existe sim, e ele sobrevive, mas ele não volta, né? Ele não se manifesta para dizer para a gente o que está acontecendo. Ele simplesmente ele existe, né? E ele vai para o céu, ele vai para a eternidade e não volta nunca mais, ele não se manifesta nunca mais. O que essas pessoas também não entendem, desculpa, essas pessoas também não entendem que sonhar com algumas pessoas, especialmente aquelas que já desencarnaram, é uma forma de você estar em contato com esse espírito, com o espírito dessa pessoa, né? E por que aqui a gente está falando de manifestação? Porque nem tudo na ciência é palpável, é visível, mas os seus resultados são. E por isso, quando nos referimos à existência e sobrevivência do espírito, também nos referimos à sua manifestação. Por quê? A princípio, a gente entende que é através dessa manifestação que a gente consegue provar que, além daquilo que está aqui na nossa carne, existe algo que também sobrevive e não tem um corpo de carne como o nosso. Vamos fazer uma comparação interessante? A partir de quando foi possível provar a existência da energia elétrica? Tales de Mileto a descobriu na Grécia Antiga. Mas se alguém afirmasse isso no século XIII, seria queimado na fogueira, com toda certeza. Se falasse no início do século XVII, seria tido por louco. Entretanto, apenas em meados do século XVII, ou seja, mais ou menos 23 séculos depois de Tales de Mileto, é que se iniciou todos os estudos sistematizados da energia elétrica. Começou com um pesquisador chamado Otto von Guericke. Me perdoem a pronúncia, não tenho certeza se é assim. No século XVIII, vieram Benjamin Franklin, Luigi Aloysio Galvani e outros. No século XIX, vieram Henrique Hertz, Thomas Alva Edison e outros também. Em 1876, próximo do final do século XIX, ainda não se sabia transmitir a energia elétrica gerada. Olha só, em 1876, a gente já tinha o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é de 1857, não é isso? Então, comparando, né, as pesquisas, os estudos que foram feitos, próximo ao final do século XIX, a gente não sabia o que fazer com a energia elétrica. De toda forma, a gente sabia que aquilo dali tinha um resultado. A gente sabia que aquilo existia, não é? Porque ninguém vê propriamente a energia elétrica, mas os efeitos que ela provoca. Então, é possível sentir. A gente leva um choque se botar um dedo na tomada ou se mexer num fio desencapado que esteja recebendo corrente, não é verdade? A gente está aqui num ambiente iluminado. Então, eu estou podendo usar o computador e conversar com vocês. Então, a gente sente que a energia existe, mas a gente não vê. A gente só sabe do efeito que ela provoca, que hoje, estando direcionado, nos dá condição de ter aí a luz elétrica funcionando, de ter o computador, né? Estar à noite, mas você está num ambiente iluminado, num ambiente confortável, não é isso?
Até o início do século XVIII, mesmo apesar de todos os estudos de alguns cientistas, a grande maioria das pessoas negava existir a energia elétrica. Ainda hoje, em alguns locais mais remotos, isso ainda não faz parte da realidade de muitas pessoas. Algumas pessoas já conseguem ter através de gerador e tal, mas algumas ainda realmente não têm. E algo similar acontece com os espíritos. Em regra, eles não se mostram aos olhos da maioria dos humanos, não é isso? Muitas vezes a gente tem algumas percepções, a gente tem algumas impressões, não é isso? Mas assim, a gente consegue, às vezes, ouvir. Alguns conseguem ver, dependendo da sua mediunidade, dependendo da necessidade desse espírito ser visto, da pessoa poder vê-lo. Então, temos muitas questões que influenciam essa realidade, essa aparição. Tá? Segundo Kardec, no item 105 do Livro dos Médiuns, ele diz assim: por sua natureza e em seu estado normal, o perispírito é invisível e tem isto de comum com uma imensidade de fluidos que sabemos existir, sem que, entretanto, jamais os tenhamos visto. E aí a gente volta aqui para a nossa historinha da energia elétrica, que é um exemplo mais basicão, não é isso? Mas também, do mesmo modo que alguns desses fluidos, ele pode sofrer modificações que o tornem perceptível à vista, quer por meio de uma espécie de condensação, quer por meio de uma mudança na disposição de suas moléculas. Aparece-nos, então, sob uma forma vaporosa. E aí, o que a gente tem? A gente tem a sensação de que realmente a gente está conseguindo enxergar, né, o espírito de alguém que não tem um corpo como o nosso, não tem um corpo material. Então, a gente passa a ter essa percepção. O estudo do espírito enquanto um objeto científico começou apenas em meados do século XIX com Allan Kardec. Todo mundo aqui deve lembrar que ele foi assim provocado, né, pelo seu amigo, o senhor Fortier, a comparecer a uma reunião onde tinham as mesas girantes e essas mesas provocavam assim um furor na sociedade parisiense. Então, Kardec começou a ficar assim curioso, falou assim, ué, se não pode ser, uma mesa não tem vida, ela não pode fazer isso tudo que o meu amigo está falando que faz, sem ser uma coisa que seja provocada por alguém, por um zombeteiro. Então, eu preciso ver isso. E, a partir daí, ele começa a entender que existe ali uma manifestação inteligente, não é isso? E se existe uma manifestação inteligente, aquilo dali precisava ser estudado, precisava ser compreendido. E, a partir daí, ele, como era um professor, começa a desenvolver um estudo a partir daquilo que ele estava vendo. E assim ele define o espiritismo como a ciência que estuda a origem, a natureza e a destinação dos espíritos, bem como a sua relação com o mundo corpóreo. É, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma filosofia de consequências morais. Então, por que uma ciência de observação? Ele podia pegar aquilo que estava acontecendo e colocar no microscópio, por exemplo? Não. Ele precisava observar tudo o que se passava e começou também com isso a receber todas aquelas correspondências, aquelas mensagens que faziam que ele começasse a entender que aquilo dali era de fato real, aquilo ali era verdadeiro. E foi a partir desse estudo que nós recebemos a codificação. Aqui nós temos uma boa definição de ciência, tá? Não é a única, mas é a que eu, junto do material que eu colhi para a gente poder estudar, eu achei adequado para a gente fazer uma comparação, de fato, com o que a gente está estudando. Então, temos aqui um conjunto organizado de conhecimentos relativos a um determinado objeto,
especialmente os obtidos mediante a observação, a experiência dos fatos e um método próprio. Então, aqui a gente ainda tem mais uma questão que a gente precisa considerar, né? Porque senão a gente desmerece aquilo que está na história e na geografia, por exemplo, porque você não tem como trazer para o laboratório fatos, histórias de pessoas, e isso tudo faz parte da ciência também. Então, assim, nós temos dois elementos que são essenciais para ter uma ciência: o objeto e o método de estudo desse objeto, que, de acordo com a definição acima, precisa ser adequado ao objeto. A ciência se baseia no método indutivo, que parte do particular para o todo, sendo, portanto, reducionista, empirista e cartesiano. Adota vários critérios e não vamos falar ou nos aprofundar em nenhum deles. A gente está fazendo apenas assim uma observação ampla e generalizada do que seria isso, do que seria a ciência e do que seria esse método de pesquisa. Contudo, não podemos ser rígidos com esse método clássico, porque desconsideraríamos alguns aspectos de outras ciências, como nós já colocamos aqui, uma vez que alguns fatos não podem ser reproduzidos em laboratório. E aqui a gente tem uma questão importante. O que difere as ciências humanas das ciências exatas ou naturais são justamente o objeto e o método, embora, em alguns casos, o objeto possa ser o mesmo, que é o homem, o ser humano. E aí a gente tem que o espiritismo, ele possui um objeto de estudo completamente diferente daquilo que é normalmente estudado na ciência oficial, né? E aí a gente coloca aspas nessa ciência oficial. Ou seja, é o espírito, o princípio inteligente, que requer um método próprio e adequado. Kardec define este método em relação à fenomenologia espírita quando usa o termo ciência de observação, a qual consiste na observação criteriosa dos fatos, buscando entender as suas origens e suas causas. E aqui a gente tem um conceito importante, né? Embora você não esteja estudando sobre o homem, né, diretamente o homem-corpo, você está estudando algo que é diretamente associado a ele, que é o seu espírito, é a sua alma, a existência dela, a sobrevivência dela. O que acontece com ela e como ela influi de forma direta na sua existência corporal e na própria sobrevivência do seu corpo. Aqui agora a gente vai passar a falar sobre a existência e a sobrevivência do espírito, tá? Esse material aqui se encontra na apostila do ESD. Se vocês não tiverem condição de adquirir o físico, vocês conseguem baixar pela internet, tá bom? Os fenômenos que evidenciam a existência e sobrevivência do espírito vêm sendo pesquisados, sobretudo a partir do século XIX. A gente viu isso, né, quando Kardec, né, começa, de fato, a pesquisar sobre o assunto. E aí, pessoas sérias e conceituadas entram também nesse ramo de pesquisa, porque eles também colaboram com Allan Kardec nisso. A pesquisa existente a respeito desse assunto é muito rica, e citaremos aqui apenas algumas modalidades desse trabalho investigativo. Então, nós temos aqui os fenômenos de exteriorização da alma. Durante o sono, quando o corpo descansa e os sentidos estão inativos, podemos verificar que um ser vela e age em nós, vê e ouve através dos obstáculos materiais, paredes ou portas, e a qualquer distância. O ser fluídico se desloca, viaja, paira sobre a natureza, assiste a uma multidão de cenas, e tudo isso se realiza sem a intervenção dos sentidos materiais, estando fechados os olhos e os ouvidos nada percebendo. Ou seja, você está ali, deitado na sua cama, e isso tudo está acontecendo com você. A esse fenômeno, Kardec dá o nome de clarividência sonambúlica, e assim ele se expressa. Sendo de natureza diversa das que ocorrem no estado de vigília, as percepções que se verificam no estado sonambúlico não podem ser transmitidas pelos mesmos órgãos. É sabido que, neste caso, a visão não se efetua por meio dos olhos, que, aliás, se conservam, em geral, fechados.
Ao demais, a visão à distância e através dos corpos opacos exclui a possibilidade do uso dos órgãos ordinários da vista. É a alma que confere ao sonâmbulo as maravilhosas faculdades de que ele goza. Eu não sei se alguém aqui, certamente alguém, com certeza, já deve ter visto uma pessoa sonâmbula ou em estado de sonambulismo. A pessoa fica exatamente assim, alheia a tudo e a todos à sua volta. É como se ela estivesse num mundo e numa realidade somente dela, e que os demais à volta não participam disso. Vamos para o próximo. Casas mal assombradas e transportes de objetos. Isso aqui a gente já assistiu, né, muitas vezes naqueles filmes de terror, né, que todo mundo conhece, alguns bastante assustadores mesmo, né? E a gente pode até dar um exemplo de um que eu acho que é emblemático para as pessoas da minha idade, que é o Poltergeist, que realmente foi um filme que, assim, trouxe para a gente, né, uma visão assim muito terrorista desse fenômeno, na verdade, né? Mas o que acontece? Existe o fenômeno, acontece em algumas casas, de barulhos, coisas que caem, coisas que quebram, coisas que se movimentam, né? Barulhos muito estranhos, a sensação de que você tem pessoas andando dentro dos locais. Então, isso é bastante frequente e é bastante comum, tá? Então, aqui ele ainda coloca que são numerosíssimos os lugares mal assombrados, as casas em cujas paredes, em cujos soalhos e móveis se ouvem ruídos e pancadas. Em certas habitações, os objetos se deslocam sem contato, caem em pedras lançadas do exterior por uma força desconhecida, ouvem-se estrépitos de louças a quebrar-se, gritos, rumores diversos, que incomodam e atemorizam as pessoas impressionáveis. Às vezes até as não impressionáveis, né? Vamos combinar que, de repente, você está despreparado e você participa, né, de um fenômeno como esse. Sim, você pode se assustar, por que não? A história do moderno espiritualismo ou espiritismo começou por um caso de natureza mal assombrada, né? E a gente já estudou isso, que foi as manifestações na casa de Hydesville, com as irmãs Fox, né? Então, foram experiências bastante peculiares, até que realmente se constatou que era um espírito que entrava em comunicação com as irmãs, né? O fenômeno das mesas girantes é o que realmente traz a codificação para todos nós, né? Foi através desse fenômeno que Allan Kardec se interessou em pesquisar o que estava acontecendo e nós recebemos a nossa codificação. Então, são o nome dado às comunicações dos espíritos por meio do movimento circular que eles imprimem a uma mesa, né? Esse efeito igualmente se produz com qualquer outro objeto, mas sendo a mesa um móvel que, pela sua comodidade, mais tem procedido a tais experiências, a designação de mesas girantes prevaleceu para indicar essa espécie de fenômenos. Então, pode acontecer com qualquer coisa, né? É através a mesa chamou mais atenção. E, naquele momento, isso tudo era muito necessário, né? Chamar a atenção era muito necessário para que se trouxesse a pessoa que seria responsável por toda essa pesquisa e trouxesse para nós tudo aquilo que a gente tem como base daquilo que estudamos hoje. Temos também a manifestação dos espíritos pela escrita, que é o nosso, vamos dizer assim, é a nossa manifestação mais comum nos dias de hoje, né? Tanto a parte da escrita, né, a psicografia, como também a psicofonia. Então, são as mais, assim,
são os fenômenos, são as manifestações que a gente mais tem próximo de nós nos dias de hoje. Até porque hoje a gente não tem mais necessidade de fenômenos como as mesas girantes, né? Ou como outros assim que demandam mais curiosidade, porque hoje nós já temos os esclarecimentos que precisamos, então não se faz mais necessário para a gente um tipo de manifestação de uma outra forma. Então, pela escrita, variadas são as formas de comunicação. A psicografia indireta, que é obtida por meio de pranchas, cestas e mesinhas a quais se adaptam lápis. Isso foi uma forma, né, assim, vamos dizer assim, foi um progresso na época para que as mensagens fossem recebidas, né? Porque o fato de ter prancha, cesta, mesinha, nada disso era necessário, né? Bastava realmente o lápis e o médium recebendo, que é quando eles começam através da psicografia direta ou manual, que é obtida exatamente pelo médium, né? Influenciado pelos espíritos, podendo ele ter ou não a consciência do que escreve. A maioria afirma não ter consciência, tá? Mas, de qualquer forma, pode acontecer. A escrita direta ou pneumatografia. Ela é produzida espontaneamente, sem o concurso nem da mão do médium, nem do lápis. Então, pega-se uma folha de papel branco, dobra, deposita em qualquer lugar, numa gaveta ou simplesmente sobre um móvel, e depois disso, se a pessoa estiver nas devidas condições, ao cabo de mais ou menos um longo tempo, vai encontrar ali traçado no papel as letras, sinais, palavras, frases e até algumas questões maiores, né? Sendo as mais das vezes com uma substância acinzentada, análoga à plumbagina. Eu não sei o que é isso. De outras vezes com lápis vermelho, tinta comum ou mesmo tinta de impressão. A manifestação dos espíritos pela audição e pela palavra, que é aquilo que a gente estava conversando, né? É o meio, hoje, até mais simples e mais rápido da gente obter algumas mensagens. Pela psicografia, né? Através do médium, ou pela audição e pela palavra falada. Os espíritos, eles podem se comunicar pelo aparelho auditivo do médium, o que possibilita a este manter com eles conversação regular. Podem, de igual modo, atuar sobre os seus órgãos da palavra. Nesse caso, o médium transmite as ideias dos espíritos, muitas vezes sem ter consciência do que ele está falando, e frequentemente diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até fora do alcance da sua inteligência. E, normalmente, quando isso acontece, a gente tem a tendência, né, de achar que realmente aquilo dali é uma manifestação fora do alcance da pessoa, ou seja, não sou eu que estou me manifestando, é alguém através de mim, porque eu não teria condição, eu não teria consciência, eu não teria cultura nem meios de me manifestar daquela forma, de forma que acaba não restando dúvidas com relação a isso, a essa questão de manifestação, tá? Só que muitas outras coisas são levadas em consideração para que a veracidade das mensagens ela seja realmente testada e confirmada. A xenoglossia. Por fenômenos de xenoglossia, entende-se os casos em que o médium não só fala ou escreve em línguas que ignora, mas fala ou escreve nessas línguas, formulando observações originais ou conversando com os presentes. A gente sabe, né, Chico Xavier, ele tinha essa mediunidade, né? E, assim, apesar assim, o Chico era fantástico, né, gente? A gente não tem nem como, assim, falar sobre, mas o Chico, ele recebia mensagens em outros idiomas, escrevia isso em forma de espelho, recebia com as duas mãos, ele escrevia com as duas mãos mensagens em idiomas diferentes, então
isso ficou realmente comprovado, e era esse fenômeno que o Chico ele tinha também como dom mediúnico. A transcomunicação instrumental é um fenômeno que abrange a manifestação dos espíritos através de meios técnicos, tais como gravador, rádio, secretária eletrônica, computador, fax, televisão, telefone, e mais recentemente TV-fone, que é uma composição de aparelhos que possibilita a entidade espiritual aparecer no monitor de TV e falar simultaneamente pelo telefone. Aqui no Rio de Janeiro, há uns anos atrás, tinha uma médium que fazia a transcomunicação instrumental. Eu nunca vi, nunca participei, conheço histórias, né, dessa senhora, mas nunca, eu pessoalmente nunca vi. Mas a gente pode fazer uma analogia para a gente entender mais ou menos como funciona. Vamos voltar lá para o filme lá do Poltergeist. Tá? No Poltergeist tem essa manifestação. O espírito ele conversa com a menina pela televisão. Então, seria mais ou menos isso, né? Claro que a gente tem que desconsiderar o efeito Hollywood, mas seria mais ou menos aquilo dali, só para a gente ter uma ideia de como funcionaria. Aparições e materializações de espíritos. Dão-se as aparições dos espíritos quando o vidente se acha em estado de vigília e no gozo da plena e inteira liberdade das suas faculdades. Apresentam-se, em geral, sob uma forma vaporosa e diáfana, às vezes vaga e imprecisa. Doutras vezes, as formas se mostram nitidamente acentuadas, distinguindo-se os menores traços da fisionomia a ponto de se tornar possível fazer-se da aparição uma descrição completa. Hoje em dia, né, como a gente coloca aqui no final, é muito raro isso acontecer, né? Mas, há uns anos atrás, Chico também participou de algumas sessões, existem algumas fotos de Chico ao lado do médium materializando um espírito. Então, realmente, é uma mediunidade muito, muito extensa, e também hoje eu acho que não se faz mais necessário, né, esse tipo de manifestação. Então, eu acredito que isso realmente fique cada vez mais raro, e até esse tipo de mediunidade acabe, assim, não digo se afastando, né, mas não tendo mais assim, tantos médiuns com esse tipo de capacitação. Por vezes, o espírito ele se apresenta sob uma forma ainda mais precisa, com todas as aparências de um corpo sólido, ao ponto de causar completa ilusão e dar a crer aos que observam a aparição que tem adiante de si um ser corpóreo. É, de fato, uma coisa materializada, tá? Um espírito materializado. Existe também a materialização de objetos. Então, isso tudo fica assim muito... chega a ser palpável, tá? Em alguns casos, finalmente, sob o império de certas circunstâncias, a tangibilidade se pode tornar real, isto é, possível se torna ao observador tocar, palpar, sentir na aparição a mesma resistência, o mesmo calor que num corpo vivo, o que não impede que a tangibilidade se desvaneça com a rapidez de um relâmpago. Seria como você tocar outra pessoa, né? Assim, corpo material, corpo de carne como o nosso. Nesses casos, já não é somente com o olhar que se nota a presença do espírito, mas também pelo sentido tátil. Dado se possa atribuir à ilusão ou a uma espécie de fascinação a aparição simplesmente visual. O mesmo já não ocorre quando você consegue segurar, sabe? Você vai lá e dá um abraço naquele espírito. É possível que isso possa vir a acontecer nesses casos. Mas, voltamos a afirmar, hoje em dia, isso está muito raro, muito raro. São experiências que, dentro até do próprio meio espírita, não se procura fazer mais, porque isso demanda também assim, uma dedicação muito intensa do médium,
há um preparo realmente muito extenso, muito denso, para que esse tipo de manifestação aconteça. Então, hoje em dia, realmente é muito raro. Eu desconheço hoje locais que têm essa prática. Há algum tempo atrás tinha uma casa que fazia isso aqui no Rio de Janeiro, mas eu acho que hoje em dia ela não faz mais. Experiência de quase morte. É o estado de morte clínica que uma pessoa experimenta durante alguns instantes, após o que retorna à vida física. Os relatos feitos pelas pessoas que passaram por essa experiência coincidem com os ensinamentos do espiritismo e das religiões que aceitam a reencarnação. É tipo você estar em coma, né? E você tem a sensação de que é o que a maioria relata, tá? Que você está vendo a luz e que tem pessoas ali naquela luz te esperando. E você vai ao caminho da luz. E você chega a ter uma experiência, de fato, na erraticidade, ao ponto de que você não quer voltar mais. E aí, se você volta, é porque você ainda tem necessidade de estar aqui, senão haveria o desligamento. Certo? Então, essa experiência de quase morte, esses relatos têm sido muito estudados, inclusive muitos estudos têm sido feitos aqui no Brasil sobre isso, e temos livros, né, muitos livros lançados com essas experiências, inclusive teve um ator brasileiro que fez, né, que escreveu a sua própria história. Então, a gente sabe que isso está sendo muito estudado e hoje não é mais desconsiderado pela ciência, não. Tá? Visões no leito da morte. No momento da morte, são comuns as percepções do mundo espiritual e dos espíritos, podendo, inclusive, aquele que está em processo de desencarnação visitar parentes e amigos, a fim de despedir-se deles. Investigações criteriosas têm demonstrado que esses fenômenos não são mera alucinação. Então, acontece muito, né? Da pessoa que já está naquela fase já de desencarnar, ela começa a ver os seus parentes que já desencarnaram há muito tempo, amigos, elas fazem algumas observações nesse sentido. Então, isso tudo é o espírito indo a outro lugar e tendo outras experiências além daquilo que a gente entende no nosso corpo físico. Fenômenos que demonstram a reencarnação. Vamos lá. A gente não vai falar, nem vai conversar sobre reencarnação agora. Mas a gente tem que considerar, falar um pouquinho disso, porque, afinal de contas, o que reencarna? É o nosso espírito, né? Que, enquanto nós estamos aqui presos a esse corpo, ele ganha um nome carinhoso de alma. Então, é sobre ele que a gente está estudando. Então, aqui diz o seguinte, que esses fenômenos que serão vistos mais à frente, né, que a gente já colocou aqui, se juntam às demais provas da sobrevivência do espírito nas diversas existências corporais. As modalidades de fenômenos que referimos são, como dissemos, apenas ilustrativas do grande acervo de fatos que tem sido observado ao longo do tempo por eminentes pesquisadores de diversas nacionalidades. Aqui no Brasil, tá, na USP, existe um departamento que se dedica a esse tipo de estudo, tá bom? Essa gama de fenômenos, apenas explicados integralmente pelo Espiritismo, leva-nos a dizer, com Leon Denis, que a sobrevivência está amplamente demonstrada. Nenhuma outra teoria, a não ser a da intervenção dos sobrevivos, seria capaz de explicar o conjunto dos fenômenos em suas formas variadas. Alfredo Russel Wallace o disse: o espiritismo está tão bem demonstrado como a lei da gravitação. E W. Crookes repetia: o espiritismo está cientificamente demonstrado. Em resumo, podemos dizer que são copiosas as provas da sobrevivência para aqueles que as procuram no ânimo sincero, com inteligência e perseverança.
Assim, a noção da imortalidade se destaca pouco a pouco das sombras acumuladas pelos sofismas e negações, e a alma humana se afirma em sua imperecedora realidade. Ou seja, mesmo com todas as comprovações, nós ainda temos os negacionistas. Ainda temos aqueles que, apesar de tudo aquilo que é comprovado pela ciência, eles afirmam que pode haver algum tipo de sabotagem, pode haver algum tipo de situação que não espelhe, que não demonstre que aquilo de fato vem de um ser que não está encarnado. Principalmente hoje, que a gente tem muita tecnologia. Inclusive, na época das mesas girantes, um dos cuidados que Allan Kardec teve foi exatamente de examinar aquelas mesas, para que ele pudesse, de fato, comprovar que não existia nada além do material que elas eram fabricadas, ou seja, de madeira. Então, considerando tudo isso, a gente agora vai passar a um exemplo, né, de buscas de evidências concretas de reencarnação. Esse exemplo aqui eu tirei da revista Super Interessante, tá? Depois eu vou disponibilizar esse material em PDF e vou passar isso direto para o GRESB, para quem tiver interesse em pegar isso aqui assim, né, resumidinho, poder ter para estudar. De qualquer forma, eu volto a dizer, esse material está disponibilizado na apostila, tá, do ESD, que é fornecido pela FEB. Então, aqui nós temos um psicólogo, que é Erlendur Haraldsson, tá? Ele é da Universidade da Islândia, que passou 2 décadas investigando reencarnação. O objeto de pesquisa deles são crianças que alegam ter recordações de uma vida passada. E aqui nós pegamos um caso, né? O menino chama-se Wael Kiman, que é um menino libanês, e desde os 4 anos ele começa a dizer aos pais que o seu nome, na verdade, era Rabin, que tinha sido adulto e que seus pais viviam na capital daquele país. Com o tempo, passou a acrescentar detalhes. Os pais da outra vida moravam numa casa perto do mar, que tinha uma varanda baixa de onde ele costumava pular direto para a rua. Ele também tinha uma segunda casa, mas para essa ele só podia ir de avião. Delírio? Parecia. Tempos depois, porém, os pais de Wael identificaram uma família da capital que havia perdido um filho adulto que se chamava Rabin. Então levaram o pequeno Wael para visitá-los. Durante a visita, ele apontou para uma foto do morto e disse que era sua. A casa ficava perto do porto e tinha uma varanda baixinha. Para completar, o rapaz vivia nos Estados Unidos na época em que morreu. Ou seja, ele ia para a sua segunda casa de avião. Assim, meus queridos amigos, eu espero ter falado assim rapidinho, mas de uma forma que vocês possam entender o que já existe desde o início do estudo do Espiritismo acerca da prova da existência e da sobrevivência do espírito. Eu desejo sinceramente que vocês, a partir daqui desse resumo, possam se aprofundar nos estudos e, se tiverem alguma dúvida, entre em contato conosco. Nós teremos um imenso prazer em responder às suas questões. Muito obrigada e até a próxima.